Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. No dia seguinte, foi ele para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de uma viúva, e ia com muita gente da cidade. Tendo-a visto, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Aproximou-se, tocou no esquife e os que o levavam pararam. Então disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. Depois, Jesus entregou-o à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa opinião a respeito dele espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 7, de 11 a 17. São Gregório de Nissa. O Salvador nos dá a prova da ressurreição menos por palavras e mais por obras. Começa por operar milagres menores para acostumar a nossa fé aos maiores. Empregou o poder da ressurreição primeiro para curar a doença insanável do escravo do centurião. Depois disso, com um poder mais alto, introduziu nos homens a fé na ressurreição ao ressuscitar o filho da viúva, que já era levado ao túmulo. Por isso segue: quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de uma mulher. Quanto ao escravo do centurião, diria um detrator que não estava para morrer. Para calar a língua temerária, o evangelista diz que Cristo dá no meio do caminho com o filho único da viúva já morto, pois segue: e era uma viúva, e ia com muita gente da cidade. Com poucas palavras, expôs o volume da desdita. A mãe era viúva e não tinha mais esperança de gerar. Não tinha a quem mais dirigir seu olhar de ternura no lugar do filho morto. Amamentara apenas a ele. Fora ele o único motivo de alegria na casa. Fora ele sozinho o tesouro e a doçura da mãe. Ao dizer jovem, referiu-se à flor da idade, que produz a primeira lanugem. Esse rapaz, ainda há pouco tenro aos olhos da mãe, e que em breve haveria de aspirar ao dia dos seus esponsais, era o rebanho da sua linhagem, o ramo da sucessão, o cajado da sua velhice. Comentário: Lucas 7, de 11 a 17. São Beda. Naim é uma cidade da Galileia a 2 milhas do Monte Tabor. Com o aceno de Deus, uma grande multidão acompanha o Senhor para que fossem muitas as testemunhas do milagre. Por isso segue: iam com ele os seus discípulos e muito povo. É como se dissesse: Não chores ainda como morto, que em breve verás ressuscitar. Quão belamente o evangelista testemunha a comiseração do Senhor pela mãe e a ressurreição que ele opera no filho. De um lado, dá-nos o exemplo da piedade que devemos imitar. Do outro, edifica em nós a fé no poder que devemos admirar. Por isso segue: todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O falecido, levado sob os olhares de muitos para fora dos portões da cidade, representa o homem entorpecido pelo letal enterro dos seus pecados, e que já não esconde a morte da sua alma no covil do coração,
mas a deixa conhecer a muitos por suas palavras e feitos, que são como que as portas da cidade, pois cada sentido corpóreo, penso, é um portão da cidade. Bem se conta que esse rapaz era o filho único da sua mãe, porque a mãe igreja, ainda que composta da reunião de muitas pessoas, é uma só. Que a igreja é viúva, ademais, reconhece-o cada alma quando lembra que foi redimida pela morte do Senhor. Com isto, se desmancha o erro de novato, que, querendo abolir a purificação dos penitentes, nega que a nossa mãe igreja, quando chora a morte espiritual dos seus filhos, deva sentir-se consolada pela esperança da restituição da vida. Ou ainda, o caixão em que o morto vai sendo levado é a consciência trepidante do pecador desesperado. Os que o levam ao sepulcro são ou os desejos imundos ou as lisonjas dos companheiros, que, ao toque do Senhor sobre o caixão, pararam, porque a consciência, tocada pelo temor do juízo do alto, a miúde reprime os prazeres carnais, cala os que a adulam com injustiça, volta a si mesma e responde ao chamado à vida do Salvador. Deus visitou seu povo, não apenas uma vez ao encarnar seu Verbo, mas todas as vezes que o manda aos corações.